Legal, amigos, estamos aqui de volta com o nosso Foco Geral da sua Leme TV e agora é hora de falarmos de esportes aqui dentro do Foco Geral. Futuramente a ideia nossa é ter um programa só de esportes, uma meia hora só de esportes e uma meia hora de generalidades, né? Onde a gente fale de Leme, do estado de São Paulo, do Brasil, das coisas que são notícias de uma forma geral. Momentaneamente nós estamos adequando a programação da Leme TV e a ideia é essa, né? Melhorar aí e outra coisa, trazer mais gente para cá também, porque uma emissora de TV tem que ter vários apresentadores. Então essa é a ideia que o Jair Gaspar, o Carlinhos e nós todos aqui da Leme TV estamos tendo para melhorar para todos nós, né? A Leme TV hoje é a TV de Leme. Bem ou mal, ela é a TV de Leme e aqui ninguém é... nós não somos padrão Globo, né? Mas nós estamos tentando fazer alguma coisa pela nossa cidade. Bom, dentro do quadro de esportes aqui agora nós vamos falar da Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Juniores, eu achei que tinha sido em 2008, o primeiro ano que nós tínhamos tido a Copa São Paulo aqui em Leme, foi em 2003. Em 2003 teve, depois ficou uns anos sem ter, aí em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, sequencialmente nós tivemos Leme como sede da Copa São Paulo de Futebol Juniors. Agora, esse ano nós não somos sede, mas nós estamos aí com o andamento da Copa Leme Internacional de Futebol José Almiro Pereira, prestando uma homenagem ao nosso querido Zé Almeida. Inclusive, um dos blocos do programa de hoje, eu vou mostrar para vocês na última sexta-feira, nós tivemos lá o Jair Gaspar e eu, gravando imagens, fazendo entrevistas e nós conversamos com pessoas, né? Com os filhos do Zé Almeida, com o Luiz Pereira, com o Dídio, lembra do Dídio que foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito ao lado do Lema durante 4 meses aqui na cidade, conversamos com ele, com o Chocolate, que é nascido aqui em Leme, jogou no Palmeiras, estava lá na festa também, conversamos aí com o vice-prefeito Guza Nóbia, com os organizadores da Copa, o Eduardo Prado e seu pai, né, seu Luiz Gonzaga. Então, nós vamos mostrar tudo isso para você no último bloco do programa de hoje. Bom, sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, na sua 45ª edição, nós já começamos a viver aí a segunda fase. A segunda fase tem 32 equipes, 16 jogos, sistema de mata-mata. Perdeu, cai fora, volta para casa. Ganhou, continua na Copinha. E no dia dessa última terça-feira que passou, nós tivemos 8 jogos. Jogaram Audax, que é aqui de São Paulo, contra o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Cruzeiro de Belo Horizonte fez uma campanha irrepreensível na primeira fase, ganhou os 9 pontos que disputou, o Audax também, viu? O Audax também. E no confronto dessa última terça-feira, 2-1 para o Audax. E com essa vitória, o Audax cruza agora com o Taboão da Serra, que eliminou o São Bernardo numa vitória por 3-2. Então, Audax e Taboão da Serra já é jogo da próxima fase. No outro jogo nós tivemos o Santos enfrentando o Kashiwa Reysol, que esteve no grupo do São Paulo, aqueles japoneses, né? O único time internacional que foi convidado para a Copinha. Eles vieram para cá, jogaram muito bem contra o São Paulo, empataram com o São Paulo, conseguiram a classificação pelo índice técnico, somaram 7 pontos, mas pararam no time do Santos. Santos, que é um dos campeões da Copinha. Se não me engano, a última Copinha passada foi o Santos que ganhou. O Santos fez 4-0, né? Eliminou o Kashiwa Reysol, que volta para o Japão com o sentido aí de missão cumprida. Quem é o adversário do Santos na próxima fase? O Grêmio Osasco, que eliminou a Portuguesa do Canindé, a Lusa do Canindé, com uma vitória por 2-0. Santos e Grêmio Osasco é o jogo do peixe. Alô, santistas, tá? O São Paulo Futebol Clube, que na primeira fase disputou no grupo W, junto com o Kashiwa Reysol, pegou o Nacional da capital, Nacional da Rua Comendador Souza. O São Paulo venceu por 5-1. Grande vitória do São Paulo, vitória tranquila. Quem é o adversário do São Paulo? O Brasília, pasmem os senhores, que eliminou o Botafogo do Rio de Janeiro. Uma grande vitória do Brasília, 3-0. Adversário do São Paulo, o Brasília, na próxima fase. Nessa fase da Copinha tem 2 Flamengos. Tem o Flamengo lá do Rio de Janeiro, o Mengão, Carioca, e tem o Flamengo aqui de Guarulhos. E o Palmeiras está em São Carlos, estava, né, em São Carlos, e permaneceu em São Carlos e jogou contra o Flamengo de Guarulhos. Perdeu. Flamengo de Guarulhos 4, grande jogo, hein? Baita de um jogo. O Palmeiras chegou a estar na frente do marcador, tomou a virada, voltou a ficar na frente. 4 para o Flamengo de Guarulhos, 3 para o Palmeiras. E o Palmeiras nunca ganhou a Copinha, no ano do seu centenário, vive a sua primeira decepção
perdendo, sendo eliminado da Copa São Paulo de Juniores. 4-3 para o Flamengo de Guarulhos. Quem vai enfrentar o Flamengo? O Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, que venceu o Aquidauanense, né, por 2-0. Então já temos garantido para a terceira fase Audax e Taboão da Serra, Santos e Grêmio Osasco, São Paulo e Brasiliense, Flamengo de Guarulhos e Atlético Mineiro. Ao longo desta quarta-feira, nós teremos 8 jogos pela Copinha, inclusive 5 jogos às 4 horas da tarde, 1 às 7 horas da noite e 2 às 9 horas da noite. Deixa eu ver os jogos aqui. Agora às 4 horas da tarde jogarão Ferroviária e Sport da Ilha do Retiro, jogo aqui em Araraquara. Aliás, não é Araraquara não, a Ferroviária está saindo de Araraquara para Votuporanga. O Fluminense do Rio de Janeiro vai cruzar com o Ceará. E os vencedores se enfrentam depois. Ferroviária e Sport, quem vencer pega ou o Fluminense ou o Ceará. Outro jogo das 4 horas da tarde, nós temos aqui o Curitiba enfrentando o São Carlos, né? O jogo é lá em Novo Horizonte, às 4 horas da tarde. Paraná Clube CRB, Clube de Regatas Brasil, Goiânia e América Mineiro. Vale salientar que o América Mineiro e a Linense entraram como campeões dos seus grupos com apenas 5 pontos ganhos, né? Todos os outros ganharam ou 7 ou 9 pontos. Linense e América Mineiro se classificaram como campeão de grupo, mas com apenas 5 pontos ganhos. Temos marcado para 7 horas da noite, aí sim, o Flamengo do Rio de Janeiro, o Mengão lá do Rio de Janeiro, recebendo o Mirassol, jogando contra o Mirassol, e às 9 da noite, Inter de Porto Alegre Linense, que é exemplo do América Mineiro, foi campeão de grupo com 5 pontos, dá a impressão que o Inter é favorito, né? E o Corinthians, de tanta gente, estreando, quer dizer, na segunda fase, contra o Juventude de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Juventude lá do Rio Grande do Sul. Corinthians e Juventude jogam hoje às 9 horas da noite. Então amanhã nós já saberemos aí, portanto, quais serão os confrontos, todos eles, né, da próxima fase, num total aí vão sobrar 16 e mais 8 jogos, né? Então a Copinha está caminhando para o seu finalmente. Bom, antes da gente mudar de assunto aqui no bloco de esportes, eu estou dando uma olhadinha aqui, eu estou eliminando, né, os times grandes que começaram a Copinha, ó. Palmeiras foi eliminado, o Grêmio já foi eliminado na primeira fase, Vasco da Gama na primeira fase, o Cruzeiro foi eliminado agora, o Botafogo foi eliminado agora. Então sobraram aí de grandes equipes, Fluminense, Inter, Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, sendo que alguns deles jogam hoje, né? O caso do Fluminense, o caso do Flamengo, o caso do Corinthians, jogam hoje e tentam garantir a sua classificação. Falando ainda da Copinha São Paulo de Futebol Júnior, a final da Copa São Paulo está marcada para o dia 25 de janeiro, não sábado agora, no outro sábado, no Pacaembu, porque é feriado em São Paulo, apesar de cair no sábado, é o dia do aniversário da capital paulista. Bem, vamos dar uma olhadinha só notícias, aí eu falei na manchete, né, nos destaques, que nós temos já uma seleção que vai disputar a Copa do Mundo no Brasil, já está no Brasil. Seleção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos contratou os centros de treinamentos do São Paulo Futebol Clube no Morumbi para fazer a sua fase de treinamento. E quem é o técnico da seleção dos Estados Unidos hoje é o alemão Klinsmann. Klinsmann foi craque de bola, disputou Copa do Mundo pela Alemanha e tal. E o Klinsmann, Jürgen Klinsmann, ele é o atual técnico dos Estados Unidos e entendeu que deveria aproveitar esse momento de tranquilidade lá nos Estados Unidos para vir em férias para o Brasil, conhecer as dependências, fazer algum reconhecimento, alguns treinamentos. Portanto, a seleção dos Estados Unidos já está no Brasil, mas não definitivo para a Copa do Mundo. Veio, passa uns dias aqui, faz um reconhecimento, depois volta para os Estados Unidos e depois volta para o Brasil, aí já em maio, né, para a disputa da Copa do Mundo, que começa no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Bom, falando em futebol internacional, o Seedorf, lembra dele? Seedorf foi grande jogador do time do Botafogo. Estou vendo, inclusive, no jornal de hoje aqui, a manchete do jornal diz assim, o que é bom dura pouco, né? O Seedorf, ele brilhou no Botafogo nesse 1 ano e meio, uma parte de 2012 e 2013, ele que foi ídolo do Milan da Itália, está indo embora aos 37 anos de idade para ser técnico do Milan. E já estreia domingo agora. O Milan vai jogar contra o Verona pelo campeonato italiano e o Seedorf faz a sua estreia. Seedorf, que é um cidadão simpático, fala bem o português, apesar de ser holandês, ele fala muito bem o português, se expressa muito bem, né? Pois é. E vamos apenas para terminar esse bloco aqui agora, dar uma lembradinha
que nesse final de semana agora começa o Campeonato Paulista, edição 2014. Então agora é hora de que São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Portuguesa, Ponte Preta, Guarani não. Guarani está disputando a terceira divisão do Campeonato Paulista. Mas esses times e outros mais se concentram na disputa do regional mais famoso do Brasil, que é o Campeonato Paulista. O Palmeiras estreia sábado agora às 5 horas da tarde contra a Linense, o jogo é em São Paulo. O Paulista recebe o Audax que está indo muito bem na Copinha, acabou de eliminar o Cruzeiro. O Santos recebe o 15 em Piracicaba às 7h30 da noite na Vila Belmiro. Rio Claro e Atlético Sorocaba, São Bernardo e Botafogo. E às 9 da noite, sábado agora, Mojimirim e Comercial de Ribeirão Preto. São os jogos do sábado. No domingo nós teremos 4 jogos e as estreias do São Paulo e do Corinthians. Os dois jogando na capital. Um no Morumbi e outro no Pacaembu. Apesar de que o Morumbi e o Pacaembu são bem distantes um campo do outro, né? Mas mesmo assim a torcida deverá ficar de campana, ficar de olho para não haver cruzamento de torcida, não haver briga, porque o torcedor adora brigar, coisa impressionante, né? Parece que o homem não evolui, né? Bom, os jogos do domingo são 2 às 5 horas da tarde e 2 às 7h30 da noite. São Paulo e Bragantino no Morumbi às 5 da tarde, Corinthians e Lusa do Canindé. Corinthians e Português, um meio clássico, viu? Jogam no Pacaembu também às 5 da tarde. Às 7h30 da noite, o Oeste de Itápolis recebe lá em Itápolis a Penapolense e a Ponte Preta, de tanta gente, a Macaquinha Campineira, recebe o Ituano no estádio Moisés Lucarelli. No programa de amanhã, inclusive, a gente vai estampar na tela para você ir para o final de semana, inclusive, com a rodada do Paulistão na pontinha da linha para você, tá bom? Bem, no próximo bloco agora nós vamos falar do Café com a Imprensa dessa última terça-feira e desde já vou dando o destaque aqui, eu tive juntamente com o Jair Gaspar na prefeitura, acompanhamos o Café com a Imprensa e ao final nós tivemos o prazer, né, de receber uma notícia boa, aliás 2 notícias boas, né, e as 2 serão objetos agora da matéria que vem a seguir, do que nós preparamos para você. Primeiro, que o Conselho Tutelar de Leme, que fica ali na Padre Julião, perto do Bar do Izão, mais ou menos, acho que é número 1437, se não me engano, viu? O telefone é 35716338. O Duzinho ficou olhando para mim, garoto novo, 20 anos de idade, mas como é que esse velho lembra de tudo isso? É memória, memória. Memória você tem que exercitar, viu, Duzinho? Mas então, o Conselho Tutelar fica aqui na Padre Julião, 1437, e o Conselho Tutelar recebeu um carro, uma Palio Weekend zerinho, adesivada, prontinha para atender as ocorrências do Conselho Tutelar. E o presidente, o Edson Bazão, vai conceder uma entrevista para a gente sobre isso. E além do carro, computadores, geladeira, bebedor de água. Quer dizer, foi um trabalho aí, um trabalho de negociação do prefeito Paulo Blasco, do vice-prefeito Guzanóbia, do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, o Mauro, né? E o pessoal do Conselho Tutelar com o deputado federal Arlindo Chinaglia, que é do PT. E ele conseguiu dar de presente para Leme esse carro e esse kit de bebedor de água, geladeira, computadores, parece que são 5 computadores. Nós vamos falar sobre tudo isso no próximo bloco. E outra coisa que nós vamos falar também é de um consórcio, mas é um consórcio entre cidades, tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu explico tudo isso na abertura do bloco e depois você assiste a matéria que eu e o Jair Gaspar fizemos nessa última terça-feira, depois do comercial.